Fala aí pessoal, beleza? Vídeo no canal para mostrar como eu finalmente consegui arrumar aquele erro 400 que está no primeiro vídeo. Dá uma olhadinha no card aí, onde eu mostrava um overview sobre a plataforma Sigfox e um pouco da conexão com o Tago.io. E na ocasião tinha esse erro 400 que do nada começou a aparecer comigo, em que o callback entre o Sigfox e a plataforma Tago.io retornava esse erro 400. Se liga aí. Então, pessoal, a situação foi a seguinte. Do nada, a plataforma Sigfox com a plataforma do Tago.io parou de estabelecer uma comunicação. Então, sempre que eu tentava enviar um callback para o Tago.io, eu recebia uma resposta com o erro 400. E isso foi muito estranho, porque antes isso funcionava. Eu já havia configurado antes e funcionava, conseguia fazer o upload de dados, gerar gráficos e acessar isso numa plataforma web qualquer, sem problema nenhum. Mas de repente parou de funcionar. Então aqui no meu histórico do Sigfox, por exemplo, nessa mensagem aqui que eu estou com o callback OK, foi enviado para o meu endereço de e-mail, retornou 200, tudo certo. Só que daí quando eu tentava enviar para o Tago.io, recebia um erro de callback. Então, erro 400. E daí eu fiquei fazendo várias tentativas, refazendo os callbacks, olhando os procedimentos, tentando acessar sites, várias coisas, eu não conseguia descobrir o porquê dessa mensagem de erro. Sendo que o endereço para o Sigfox está ok, todos os dados aqui para fazer o envio das variáveis estão ok, e isso estava funcionando antes, mas retornava erro. Então, todas essas flechinhas vermelhas aqui foram erros. Tá vendo? Olha. Nesse momento, eu desisti de enviar as coisas por e-mail, porque eu vi que por e-mail eu estava recebendo normal. Tudo que está aqui é por e-mail. Olha. Por e-mail eu recebia sem problemas nenhum. O problema era justamente quando eu tentava enviar alguma coisa no Tago.io. Pode ver aqui, ó, o e-mail retornou ok, mas o Tago.io retornou com erro. Então, pessoal, nessa minha busca que eu fiz para tentar entender o motivo desse erro 400, lendo a documentação do Sigfox, lendo a documentação do Tago.io, não consegui entender o que estava de errado. Daí eu assisti novamente alguns vídeos da Jornada do Conhecimento do Instituto Newton C. Braga. Nela, um dos palestrantes, quando estava ensinando o pessoal no hands-on para utilizar o Tago.io, ele disse que o zero à esquerda ele deve ser evitado porque poderia acarretar numa situação diferente, de algum erro imprevisível, alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro exatamente o que ele disse agora. Mas isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque eu lembro que o número de identificação do meu dispositivo, ele contém um zero à esquerda. Eu pensei, será que é isso mesmo? Enfim, daí eu entrei na plataforma do Tago.io, que vocês veem nesse momento na tela. O meu dispositivo, ele tem o zero à esquerda. E assim que eu removi esse zero à esquerda no número de identificação, tudo voltou a funcionar. Então, para vocês terem uma ideia, aqui está o meu dispositivo real, que eu uso ele, tá? Eu dei o nome dele aí do kit, tudo, e esse é o ID do meu dispositivo. E no caso eu tinha um zero aqui, então era 01F25725. Esse zero estava gerando todo esse problema que acarretava nesse erro 400. E eu creio que a plataforma ainda possui esse bug, porque o número de identificação ele é único. Eu não consigo repetir ele. Se eu repito, gera um erro. Só que eu vou fazer um teste para mostrar para vocês aqui que esse zero à esquerda faz o Tago.io entender que é um outro dispositivo, não que é o dispositivo que eu tenho ele real. Então, por exemplo, olha, eu vou copiar esse número de identificação que eu tenho agora aqui, vou dar o Ctrl C, certo? Então vamos lá. Vou voltar para dispositivos, clicando aqui. Bom, Muratec, esse é o verdadeiro, real, tá? Então, vamos criar um dispositivo novo. Aí, eu já tenho aqui no último utilizado, mas quando a gente cria um dispositivo novo, a gente pode escolher vários tipos de
de comunicação, né, entre eles o Sigfox. Aí, como esse dispositivo do EduKit, ele é uma coisa assim que não é industrial, né, não é um dispositivo que foi homologado pela Sigfox, então não é um dispositivo plug and play, a gente tem que usar a opção Custom Sigfox, que seria Sigfox customizado. Aí você coloca o nome dele, então vamos colocar o nome de teste 1, por exemplo. E o meu device ID, justamente o mesmo número que eu já tenho na minha conta, no dispositivo real. E criar meu dispositivo. Aí ele cria o dispositivo, mas gera um erro quando você faz a ligação com o balde de dados. Isso já é previsível porque, olha, fala que o número de série já está em uso. Beleza, até aí tudo em ordem. Aí cria outro dispositivo, vamos criar. Então, de novo, repetir o processo de criação, tá? Teste 1. Agora, no device ID, vou dar um Ctrl V. Exatamente o número do meu dispositivo real, só que agora eu vou colocar o número 0 na frente. Criar meu dispositivo. Aí, tá vendo que ele criou? Então, o 0 à esquerda, ele conta como um dado na criação do seu ID. Só que, de algum modo, que eu não entendo, está gerando um erro, porque a minha placa do EduKit RedFox, ela contém o 0 à esquerda nessa etiqueta aqui. Contém. Então, deveria funcionar com o 0 à esquerda, mas não funciona. Então, aqui nesse caso, eu acabei criando dois dispositivos. Um que funciona, que é o que está sem o 0 à esquerda, que é o real, e esse teste 1 que não vai funcionar porque ele está com o 0 à esquerda. Mas aqui eu criei, vou dar um continue. Aí aqui eu gero a autorização dele. Então essa autorização é uma chave gigantesca, hexadecimal, se eu não me engano, em 32 bits. E através dela que o Sigfox vai conseguir enviar os dados para o seu dispositivo. Então o Tago.io consegue identificar o que está recebendo e encaminhar para o seu dispositivo sem ter erro de distribuir para qualquer outro dispositivo que não tem nada a ver com você. Ou seja, é um item de muita segurança. Você não pode compartilhar com ninguém, com certeza, numa aplicação de negócios. Ok? Então, olha, por exemplo, eu já tenho o dispositivo oficial com a chave oficial que eu uso no Sigfox para atualizar o Muratec. Inclusive, eu tenho o dashboard vinculado a ele aqui, Muratec. Mas a gente acabou de criar o dispositivo teste 1. Deixa eu colocar o nome daqui, teste 1. Vou gerar a chave para esse teste 1. Acabei de gerar. Aqui diz que gerou. Se eu clicar em copiar, copiei. Deixa eu colar aqui só para mostrar para vocês que ela realmente foi gerada. Tá vendo? No caso, esta chave aqui é a que eu utilizaria no Sigfox, num callback, para poder enviar os dados para o Tago.io. Tá? É isso. Então, beleza. Ó. Duas chaves de autorização, tá? Teste 1 Muratec e dispositivos também. Ó, teste 1 Muratec. Só que se você olhar o Muratec, ele vai funcionar porque ele está com o número certo, serial, sem 0. E o meu teste, que ele também foi criado. Tá vendo? Mesmo número sério, só que com 0 na frente, ele identifica como outro dispositivo. Esse, no caso, não vai funcionar. Beleza? Então, vocês viram, gerei um dispositivo, esse é o verdadeiro que eu uso, e esse é o fake que eu acabei de gerar para teste. Bom, daí para não ter nenhuma confusão aqui, eu vou apagar ele. Né? Aquela chave de autorização fake que eu havia gerado, ela vai se perder também. Então, vou apagar ele. Aí, aqui ele também pergunta, toda vez que você apaga um dispositivo, ele vai apagar, ele pergunta se deve ou não deve apagar o balde de dados relacionado a esse dispositivo. Isso é uma medida de segurança
do Taguaiô. Porque imagina, você tem um dispositivo aqui e tem vinculado a esse dispositivo, você tem os dados dele, que ele gerou. Imagina, milhares de sensores, milhares de informações ao longo de meses ou mesmo de anos. Isso é coisa séria. Então, quando você apaga um dispositivo, a plataforma pergunta, você também quer apagar os dados que fica dentro de um balde? Por isso que eles chamam de bucket. Sim ou não? Sim, só que é muito fácil você dizer sim ou não e, ups, de repente, caramba. Então aqui você tem certeza que você quer apagar? Tem. Aí você escreve aqui, olha, delete bucket. Então, delete bucket. Aí ele habilita o botãozinho para você apagar. Ou seja, é uma forma bastante consciente que você tem para apagar os dados. Ou seja, eu sei que aqui não tem nada de importante, vou apagar. Mas se porventura essa fosse sei lá, um erro da minha parte, eu falei, nossa, o que eu estou fazendo? É só para apagar o dispositivo, não é para apagar os dados, porque depois esses dados eu conseguiria vincular a um outro dispositivo, por exemplo. Não necessariamente um dispositivo pertence a um dado, ou o dado pertence ao dispositivo. É isso. Beleza? Daí, depois de arrumar o dado, o nome do seu dispositivo no Taguaiô, a comunicação fica show de bola, gente. Olha só. Sem erro nenhum, ok, o endereço do Sigfox, a autorização que é secreta, aquele código que eu mostrei para vocês, só que aqui é outro. Aí os dados enviados, número de sequência, o tempo, os dados do dispositivo, os dados do contador, demais dados, temperatura, vários dados assim randômicos que estão aqui, mas por exemplo, olha, contador, dado 10. Então, voltando para o Taguaiô, esse é meu dispositivo. E esse é um dashboard que eu criei para ele. Aí a gente vê isso de uma maneira gráfica. Então, olha lá o contador 10. Temperatura 13,30 graus. Temperatura 13,30. Aqui eu fiz um tratamento de dado para exibir de maneira correta no Taguaiô. Volume 5,32 litros. 5,32 litros. Então, gente, olha que legal que é a plataforma Taguaiô. Aqui eu coloquei volume, temperatura. Esse aqui não está funcionando ainda a fórmula dele, mas seria também uma forma de você mensurar um volume, um contador. Esse é um gráfico. Ó, a data que eu enviei. 3 de outubro de 2021, às 5 da tarde. Cadê a data aqui? Está 3 de outubro de 2021. Aí o fuso horário aqui está diferente, né? Mas 9 da noite. Sim. Mas é o mesmo dado, olha. Contador em 10. Aqui é um gráfico. Aqui é uma espécie de planilha que ele vai gerando, olha. Temperatura, volume, contador. E como dito antes, você consegue exportar ela para usar ela no Excel, por exemplo. E isso aqui, quando você compartilha o link, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo consegue verificar os dados em tempo real do que está acontecendo. Basta o seu dispositivo Sigfox estar numa área de cobertura e configurado de maneira correta, certo? Mas aí, legal. É isso aí. Pois é, gente. Tem essas coisas também. Configuração nunca é fácil, é uma coisa muito exata e às vezes faz a gente sofrer, não? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. E se você gostou, deixa seu like, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.